Oi, vidinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriele Brandão e pra rimar, hoje a gente vai falar sobre perdão. Gente, eu não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim o perdão não é um assunto nada fácil. Eu sempre tive muita dificuldade de expressar os meus sentimentos. Então sempre que eu tava chateada com alguém ou com alguma coisa ou com alguma situação, eu nunca conseguia externar aquilo e acabava que eu sempre ficava guardando dentro de mim e acabava que eu não conseguia perdoar por conta disso. E é por isso que nesse vídeo eu quero trazer pra você uma ferramenta que vai te ajudar nessa questão do perdão. Então já cola comigo pra aprender. Eu tenho certeza que alguma vez na sua vida você já ficou triste ou magoado ou até com raiva de alguém. E isso é normal, acontece porque nós somos seres relacionais. E como o mundo não é simplesmente um videogamezinho onde tudo acontece por nossa causa, o mundo não gira ao nosso redor, é normal que a gente chateie com algumas situações, porque elas não foram muito bem como a gente esperava. Mas eu acho que o problema de verdade tá em quando a gente não consegue se livrar daquele sentimento de falta de perdão e quando a gente guarda aquela mágoa de alguma coisa que aconteceu contra a gente. E eu já queria começar esse vídeo te perguntando: quem é que você não tem perdoado na sua vida? Será que é um amigo, um parente, alguém da sua família, um namorado, uma namorada ou até um ex-namorado? Muitas vezes a gente até guarda uma mágoa de alguém que a gente nem conhece. Mas eu acho que o pior de tudo é quando a gente cria uma mágoa com a gente mesmo. Quem é que você não tem conseguido perdoar? Gente, como já diria Ana Vitória, perdoa porque a mágoa amarga o peito. E isso é a mais pura verdade. Muitas vezes, até na maioria das vezes, quando a gente guarda uma mágoa, um rancor de alguém e a gente não consegue perdoar, a gente não tá nem fazendo mal pra aquela pessoa, mas a gente tá fazendo mal só pra gente mesmo. Às vezes a pessoa nem sabe que você tá guardando aquela mágoa, aquele rancor, aquele sentimento e tá vivendo a vida dela de boas, e você tá aí se machucando com esse sentimento tão tóxico que é a falta de perdão e o rancor. Hoje em dia, a gente tem muitas pesquisas que comprovam que a falta de perdão pode desencadear doenças tanto físicas quanto emocionais, como a depressão, a hipertensão, dores musculares e até câncer. Será que você quer realmente se prestar a esse papel de não perdoar? A Bíblia fala muito sobre perdão em diversas passagens, mas tem uma exata que eu queria compartilhar com vocês hoje, lá em Marcos 11, do 25 ao 26, que diz assim: "E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados." Gente, tá entendendo a gravidade disso aqui? Se a gente não perdoar o nosso irmão, o nosso Pai vai deixar de nos perdoar. E convenhamos, a gente precisa muito mais do perdão dele do que as pessoas precisam do nosso, não é verdade? E com isso, eu não quero dizer que perdoar é uma coisa fácil, é uma coisa simples, porque pelo menos pra mim nunca foi, mas é sim uma coisa necessária. E mesmo que às vezes perdoar encha o saco, mesmo que a gente tenha que liberar esse perdão pra uma pessoa que já pisou na bola com a gente várias vezes, a Bíblia diz que nós devemos perdoar o nosso irmão 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes. Lá em Lucas, a Bíblia também diz assim: "Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe." É muito desafiador, né? Imagina a mesma pessoa pisar na bola com você várias vezes se você ter que perdoar. Mas se você parar pra pensar, é exatamente isso que Deus faz com a gente, né? Quantas vezes a gente não pisa na bola e pede perdão pelos mesmos erros, e mesmo assim Ele nos perdoa. Agora, entendendo a necessidade do perdão, a responsabilidade que temos de perdoar, você pode estar me perguntando: "Ah, Gabi, mas pelo amor de Deus, eu já entendi que perdoar é importante, mas você não sabe o que essa pessoa me fez. E além disso, eu já tentei perdoar várias vezes. Eu oro pra perdoar várias vezes. Eu digo que eu perdoei várias vezes, mas esse sentimento não sai de dentro de mim." E com isso eu te digo, bem-vindo ao clube, eu sei exatamente o que você tá passando. Como eu já falei pra vocês antes, eu tinha muita dificuldade de perdoar porque eu não conseguia colocar os meus sentimentos pra fora. Muitas vezes eu não conseguia
conseguia nem dizer sobre o que eu tava chateada e por que eu tava chateada. E eu até esquecia a razão pela qual eu tinha ficado magoada. Mas eu continuava magoada e guardava aquele sentimento mesmo assim. Muitas vezes também eu me considerei certa em algumas coisas e eu não queria entregar o meu perdão pros outros. E muitas vezes eu me peguei sofrendo muito porque eu não conseguia perdoar alguma coisa. E eu orava sempre pedindo para que o Senhor me ajudasse, porque eu precisava passar aquela fase da minha vida. Mas eu simplesmente não conseguia. E foi com essas orações que eu fui aprendendo que o perdão, ele não é um sentimento. O perdão é uma decisão. E é uma decisão que abre muitos novos caminhos pra gente. Muitas vezes você não vai sentir, ai, que vontade de perdoar essa pessoa que me machucou. mas você ainda assim vai ter a oportunidade de tomar a decisão de perdoar. O perdão, na maioria das vezes, também não acontece como um simples passe de mágica, mas ele é um processo. E esse processo precisa de comprometimento. E eu acredito que um passo muito importante para você aprender a liberar o perdão é aprender a identificar e a expressar o que é que você está sentindo. E como sempre, eu vou explicar o que é que isso significa. Vou dar um exemplo para vocês. Se algum dia eu me pego decepcionada com algo que o meu namorado, por exemplo, fez ou falou, o que é que eu faço agora? Se eu tô falando com ele no FaceTime, por exemplo, eu falo, amor, você pode me dar um minutinho? Eu desligo e eu fico no meu cantinho pensando por que aquilo ali me machucou. Eu volto pra entender por que aquela situação me causou aquele sentimento. Se aquilo ali tem alguma coisa a ver com algo que eu passei no passado, se tem a ver com alguma crença que eu tenho, e buscando entender esse meu sentimento e a razão dele, eu me pergunto se aquilo ali é realmente um motivo para me chatear ou se eu estou me auto-sabotando e criando situações que me deixam triste. Então eu acredito que essa parte da identificação é muito importante, porque assim você pode se livrar até de problemas futuros, cortando aquele mal pela raiz, digamos assim. E aí tudo bem, você me diz, Ok, Gabi, eu identifiquei o motivo pelo qual me magoei, pelo qual eu fiquei chateada e entendi que isso veio de tal situação. O que é que eu faço agora? E aí que entra a parte que é mais difícil pra mim, que é a de expressar o que você tá sentindo. Eu não sou muito boa ainda de conversar sobre as coisas que me machucam. Nesses últimos anos eu tenho aprendido muito mais e tenho conseguido realmente expressar melhor os meus sentimentos. Sou muito grata por esse processo que eu tô passando. Mas ainda assim tem coisas que eu não consigo me livrar porque eu não consigo expressar. E é aí que vai entrar a minha ferramenta pra você hoje. Se você tem dificuldade de conversar com a pessoa que te machucou por algum motivo e você quer de alguma maneira liberar isso dentro de você, essa dica aqui é pra você. Gente, eu tô dando uma pausa nesse vídeo porque eu tô fazendo um teste. Eu quero saber quantas pessoas realmente assistem o vídeo até o final. Então, se você chegou até aqui, me deixa aqui nos comentários a palavra Humpty Dumpty. Vai ser o nosso código pra eu entender se realmente você é top que assiste o vídeo inteiro e chega na ferramenta, ou se você é flop e não quer melhorar mais, deixa o vídeo pra lá no meio. Combinado? Não fala mais nada, só escreve Humpty Dumpty. Eu me lembro de ter ouvido falar dessa ferramenta há um bom tempo atrás, mas eu comecei de verdade a fazer ela quando eu assisti um filme no Netflix. Eu me lembro que na primeira vez que eu assisti Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, se você não viu esse filme, é de uma menina que faz carta para os garotos que ela amou na vida. E aí eu pensei, essa é realmente uma boa maneira de colocar os sentimentos pra fora. E aí eu lembrei disso e foi aí que eu comecei a escrever as minhas primeiras cartas de perdão. O negócio é o seguinte, você vai escrever uma carta como se você fosse realmente mandar pra pessoa. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem um problema comigo. Você vai começar. Gabi, eu estou te escrevendo essa carta porque eu tenho um problema com você que precisa ser resolvido para a minha própria saúde mental. Tal situação aconteceu e isso me magoou muito. E você vai continuando escrevendo tudo que te der na cabeça. Não tenha medo de colocar todos os seus sentimentos pra fora nessa carta. E escreva como se aquela pessoa fosse realmente receber ela. Escreva tudo que você sente, tudo que você passou. Não tenha medo de expor detalhes. Inclusive, quanto mais detalhe você colocar, melhor. Porque você vai estar tirando aquilo ali de dentro de você. Quando você finalizar a carta, você pode dar uma lida, ver se você escreveu tudo que você queria dizer pra aquela pessoa. Sem filtro absolutamente nenhum. E aí você pode lacrar sua carta e fazer o que você quiser com ela. O que eu recomendo é que você não guarde. Porque se você tiver algum vício de sofrimento, você pode sempre
tá voltando pra aquilo ali pra relembrar o que te chateou. E não é isso que a gente quer. Então eu recomendo que você amasse e jogue fora, que você pique em vários pedacinhos, que você coloque fogo, mas que de alguma maneira você se livre disso. E que essa possa de verdade ser uma simbologia de você se livrando desse sentimento contra essa pessoa. E que assim você possa deixar ela ir, deixar aquele sentimento ir. E você também possa seguir em frente. Até porque o seu perdão não vai necessariamente fazer bem pra uma pessoa, mas com toda certeza vai fazer bem pra você mesmo. Muitas pessoas, inclusive, não conseguem se perdoar sobre situações que viveram ou passaram na vida. E você pode sim aplicar essa mesma ferramenta com você. Feito isso, como perdoar um processo, não significa que necessariamente assim que você se livrar da carta, aquele sentimento vai completamente embora. Mas agora você deve fazer a sua parte para se livrar dele de verdade. Porque como falamos, é um processo. Então toda vez que de alguma maneira aquilo ali voltar para você, você pode praticar o Ho'oponopono. É você basicamente pegar aquele sentimento, você respirar fundo e você falar: eu te amo, eu te perdoo, eu sinto muito e eu sou grato. Então toda vez que aquele sentimento te vier mais uma vez, você vai fazer isso. E com esse processo, você vai conseguir liberar o perdão de verdade, com toda certeza. É legal lembrar que a gente não deve ficar para sempre preso nessa questão das cartas, né? Tem pessoas que muitas vezes a gente não vai nem conseguir acessar para demonstrar os nossos sentimentos, mas existem pessoas sim que a gente pode fazer isso cara a cara e aquilo pode trazer um benefício à sua relação com a pessoa. Então a ideia é você usar essa ferramenta para aprimorar a sua capacidade de comunicação, até você conseguir comunicar com as pessoas mais importantes para você cara a cara, ou como eu tô fazendo aqui com você agora. Quem é que você tem precisado perdoar? Eu espero que você saia desse vídeo pensando sobre que tipo de rancor você tem guardado dentro de você e que você possa de verdade mergulhar dentro de si e entender que o perdão é necessário e bom para você mesmo. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de dar o like nesse vídeo se você gostou. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos novos vídeos e a gente continua essa caminhada juntos. Me comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você já passou por alguma experiência difícil com o perdão, como isso tem sido pra você. E envie esse vídeo para um amigo que também pode ser abençoado por essa palavra. Um beijo e até a semana que vem.